humanos, migratórios e sexuais no combate ao tráfico de pessoas. É também docente do curso de Direito na Universidade da Amazônia. Tem desenvolvido estudos e pesquisas sobre tráfico de seres humanos, gênero, direitos humanos, com publicações a respeito dessas temáticas. Menores de idade vão fazer o caminho de volta para casa. O mais novo... Ai, como é que eu volto aqui? Carregando cá embaixo na linha. Boa tarde, eu sou Andresa Smith, sou advogada de Belém, uma cidade, capital do estado do Pará, na região norte do Brasil. Eu sou doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Pará e estou em Coimbra fazendo estágio internacional junto ao SES sob orientação da professora Ana Cristina Santos. Desde o mestrado, desenvolvo pesquisas sobre tráfico de pessoas. No mestrado, eu investiguei a rota de tráfico de exploração sexual de mulheres de Belém a Paramaribo, capital do Suriname, que é uma rota muito antiga, muito conhecida e que ninguém consegue dar cabo dela, até hoje, ainda está lá funcionando. E quando eu defendi a dissertação, em dezembro de 2010, tive a sensação de que tinha completado uma etapa, só que 2 meses depois saiu uma grande reportagem no Jornal Nacional da Globo, que é a que eu vou mostrar daqui a pouco, para mostrar de onde é que surge a proposta dessa intervenção. Pelo que eu percebi, na cidade onde eu moro, nós temos uma realidade comunitária e social muito específica em relação às identidades de gênero. E essa relação acaba, talvez, não sei, ainda estou desenvolvendo o trabalho, acaba talvez fomentando redes de tráfico de pessoas. Então, dessa minha análise das matérias jornalísticas e do meu ingresso em campo, porque sou orientada no Brasil por uma antropóloga, então sou aprendiz de antropóloga também, faço trabalho em campo, começo a perceber que nas questões de tráfico de pessoas, além de tudo aquilo que a gente já ouviu hoje, a identidade de gênero joga um papel importante no caso da minha cidade. Então, daí surgiu esse trabalho, o tráfico de seres humanos para exploração sexual, identidade de gênero, análise de alguns enlaces pertinentes. Bem, além de advogada e doutoranda, eu sou professora do curso de Direito numa universidade privada em Belém e tive a grande sorte de ter uma aluna trans, que na verdade foi a minha grande interlocutora privilegiada, que me levou a campo e me fez conhecer uma outra realidade da minha cidade que eu não sabia que existia, né? E sou também ativista numa ONG que atende mulheres em situação de tráfico, que é a ONG Só Direitos. Bem, desse locus da minha pesquisa é de onde eu quero falar, por isso que fiz essa introdução toda, para vocês perceberem que não só pela realidade geográfica em que eu me encontro, que é a primeira seta acima, né? Belém está no extremo norte, dentro da região amazônica, desse local, muitas pessoas trans, né? Vou chamar aqui de mulheres trans, porque no Brasil a gente faz uma diferença entre travestis e transexuais, né? Elas majoritariamente migram para São Paulo, que é a seta de baixo, né? Que é o grande
centro, a grande cidade do país, o grande polo industrial, comercial, a cidade mais rica, a maior cidade, os maiores aeroportos internacionais. Não por acaso nós vamos para lá, porque lá também tem os maiores e mais fáceis centros de acesso à mudança corporal, né? Ao acesso às tecnologias de alteração do corpo, cirurgias plásticas e tudo mais. Tá? Fiz uma seta na lateral, localizando ali o estado da Paraíba, porque identifiquei dados também sobre a realidade que eu venho pesquisando em Belém e ocorrendo na Paraíba. E aí é importante a gente verificar que no caso do Brasil, e eu penso muito na teoria do Boaventura, ouvindo ele falar agora, tenho o privilégio de assistir às aulas, que no Brasil a gente vive mais um paradoxo. Lá o norte é que é o sul. Né? E aí eu estou mostrando o norte, o nordeste que é o sul. Né? Completamente inverso. Bom, então desse locus eu recolhi dados, que são dados bibliográficos, midiáticos e investigações policiais levantados no Brasil, especificamente na minha cidade, que é Belém do Pará. Também fiz um trabalho de campo, estou há 2 anos em campo, trabalhando, pesquisando, ouvindo mulheres trans que trabalham na prostituição nas ruas na noite de Belém. E lá identifiquei essa tênue ligação entre a identidade de gênero, não conforme a heteronormatividade, e o ingresso nas rotas de tráfico de pessoas para exploração sexual. O que me fez, juntando então as 2 pesquisas que já realizei, identificar um forte componente de gênero na questão do tráfico para exploração sexual. Né? Eu preciso fazer um parêntese. No Brasil, nós temos 2 crimes de tráfico no Código Penal. O crime de tráfico interno, dentro das nossas fronteiras, de uma cidade para outra, ou de um estado para o outro, e o crime de tráfico internacional, quando então saem das fronteiras nacionais. E nós temos um terceiro tipo penal bastante conveniente, mas que às vezes atrapalha um pouco, que é o crime de condição análoga à escravidão. Então, o trabalhador em condição análoga de escravidão. Neste tipo penal, os homens sempre são colocados como as vítimas do crime. No crime de tráfico, sempre são as mulheres. Então, aí, por que também, né? Porque no Brasil, o crime de tráfico só tem uma finalidade, que é a exploração. Aliás, nem tem a exploração. É só a facilitação para o exercício da prostituição. No Brasil, se a minha amiga me pedir R$100 para comprar uma passagem e vir para a Europa, trabalhar na prostituição e se identificarem essa situação no Brasil e ela disser que eu ajudei a pagar, eu sou traficante de pessoas. Mesmo que eu não tenha vontade, dolo de explorar. Porque essa condição da exploração não está no crime. Então, assim, né, para a gente ver um pouco o problema legislativo. Mas esse não é o meu objeto, é só mesmo para a gente entender. Bom, o objetivo, então, desde que eu cheguei a Portugal, aliás, desde que eu comecei o meu doutoramento 2 anos atrás, tenho perguntado para policiais, promotores, juízes, ONGs e tudo mais, se já tinham ouvido falar do tráfico de mulheres trans, travestis ou transgêneros. Não. Cheguei a Portugal, fui recebida no SES, muito bem recebida, fui visitar a equipe do projeto de pesquisa sobre tráfico e perguntei, há casos de mulheres trans? Não. Tá legal. Então isso é um indício. Por um lado, um indício de que elas não vêm para cá, ou o indício de que elas são invisibilizadas como são no meu país. Então, o meu objetivo é discutir aí essas 2 questões. Por quê? Porque fala-se muito em prevenção. Mas como é que se pode fazer prevenção sem dar informação e sem ter informação? Sem ter diagnóstico, sem conhecer o que as pessoas vivem no seu dia a dia. Né? Então, essa é a matéria de jornal, tem 2 minutos, do casal mais famoso do Brasil, né, do Jornal Nacional, da Rede Globo, que mostra, então, exatamente o meu problema de pesquisa aqui. Aqui no Brasil, a polícia de São Paulo descobriu uma rede de prostituição masculina que explorava também menores de idade.
6 menores de idade vão fazer o caminho de volta para casa. O mais novo tem 14 anos, o mais velho 17. Um deles estava sendo procurado pela família há mais de um mês, como os pais contaram para a TV Liberal, em Belém. E foi para lá iludido, sim, iludido por uma vida melhor, né? Achando que aquele trabalho ali podia proporcionar uma coisa melhor para ele. No fim de dezembro, o menor desaparecido conseguiu telefonar para a mãe no Pará e pediu ajuda. Ela anotou o número do telefone e avisou a polícia daquele estado. Investigadores aqui de São Paulo descobriram que o telefone estava registrado naquela casa, onde funciona uma pensão. Eles encontraram o rapaz e outros 5 menores. Com eles havia 19 travestis adultos, mas 53 estavam hospedados nesta outra pensão. Todos são do Nordeste e do Norte, a maioria do Pará. Em depoimento, os travestis contaram que saíram de Belém com a promessa de trabalhar em casas noturnas de São Paulo, mas eram obrigados a fazer programas na rua para pagar as despesas da viagem e da hospedagem. Segundo eles, um travesti chamado Thelma comandava a rede de prostituição. Eles declararam que Thelma e o companheiro dela batiam em quem atrasasse as diárias na pensão. As surras eram com uma tira de borracha ou com um pedaço de pau. As agressões só paravam quando saía sangue. Eles tinham um controle muito grande dentro das casas, né? Praticamente o direito de ir e vir era totalmente constrangido, então nós notamos que existe por trás disso realmente, entre aspas, aí uma máfia atuando nesse trabalho entre Belém do Pará e São Paulo. Bom, aqui, então, o primeiro vídeo relata a situação. Esse vídeo é de fevereiro de 2011, 2 meses depois que eu havia defendido a minha dissertação. Explodiu essa grande matéria no Brasil. E aí, as polícias e a sociedade em geral começou a ver uma outra modalidade de tráfico para exploração sexual, com outro público, né, que até então todas as pessoas não visibilizavam da necessária maneira a partir desses relatos de violência, de controle, de dívida que existem nos outros relatos de tráfico. Este é um videozinho sobre a situação na Paraíba, aquela uma setinha que eu fiz no Nordeste. Por que eu faço questão de trazer? Primeiro porque o entrevistado é um procurador do trabalho, aí já dá uma diferente abordagem. Segundo, porque é nesse vídeo que a ponte com o tráfico internacional aparece. Porque no Pará, 90% dos casos são relatados de tráfico interno. Então, Belém, São Paulo. Mas disso elas não ficam em São Paulo, elas saem. Né? E do Nordeste elas também saem para a Europa. E é aqui que aparece, bem rápido. Um tipo de violência contra homossexuais tem chamado a atenção das autoridades, é a exploração sexual. Para combater esse crime, o Ministério Público do Trabalho tem investido em algumas ações. E para falar sobre elas, nós convidamos o procurador-chefe do Trabalho na Paraíba, Eduardo Varanas. Bom dia, procurador. Bom dia. De acordo com essas investigações, algum acusado de exploração já foi identificado? Sim, na verdade a situação é um pouco mais grave. Existe tráfico internacional de travestis em redução análoga à condição de escravo. Como é que acontece? Existe uma cooptação em municípios como Rio Tinto, Araçagi, Baía da Traição, onde as pessoas são iludidas com promessas de enriquecimento e são levadas para se prostituir na Itália. Jovens humildes, em média de 18, 19 anos, há registro inclusive de tráfico de adolescentes e chegam lá sendo escravizados, trabalhando mais ou menos de 22 às 8 da manhã todos os dias e tem os passaportes retidos. Então a situação é gravíssima, é um atentado aos direitos humanos e é um atentado à liberdade. Bom, então ele mostra como, na realidade do Nordeste, da Paraíba, um estado muito pequeno para a realidade continental do Brasil, dentro dele há municípios muito pobres, que é a maioria da realidade do Norte e Nordeste do Brasil, meninos, e aí vejam, começa o problema da questão da identidade de gênero. Os 2 vídeos são tratados como homossexuais. Travestis e mulheres trans não são homossexuais. Elas têm uma identidade de gênero diferenciada. E isso não é reconhecido no Brasil. Tanto que a prova está aí nos vídeos. Esse vídeo é de 2010. Tá? O outro é de 2011. Bom, tendo essas informações e indo a campo, não entrevistei só as mulheres trans que estão nas ruas. Fui atrás das polícias que fizeram a investigação do caso.
E essa é uma parte da entrevista concedida por uma delegada de polícia civil, que é a encarregada da polícia judiciária no Brasil. E ela diz assim, na verdade elas vão enganadas, porque elas vão para São Paulo, partindo de Belém, nesse caso, que elas vão ganhar muito dinheiro, que elas vão mudar o corpo e que elas vão voltar ricas para Belém, para que no futuro elas possam sair do país. Este é sempre um relato nas trajetórias. Porque a pretensão delas é voltar para Belém, se apresentar para a sociedade já modificada, então o corpo, né, já feminilizado, e no futuro ir para a Europa. Elas veem na Europa uma oportunidade de casar com um europeu, de ganhar dinheiro para abrir um salão de beleza em Belém. Das situações que nós apuramos, sempre é aquele sonho de ascensão social. Essa delegada é uma pessoa muito diferenciada dentro da polícia, porque ela tem uma sensibilidade diferente, né? Ela consegue enxergar a questão da identidade de gênero. E ela fez a maioria dos inquéritos, das apurações policiais, né? Então, ela fala com muita propriedade. E ela que fez o acompanhamento da questão de São Paulo de volta no recâmbio das vítimas de volta para Belém. Bom, para concluir, importantes pontuações. Primeiro, na sociedade brasileira, e na minha cidade não é diferente, existe uma forte discriminação pela identidade de gênero não conforme as regras da heteronormatividade. Então há preconceito, e aí se a gente for buscar as teorias sociológicas, psicológicas e tal, aqueles sentimentos de aversão, de rejeição e tudo mais, mas há, de acordo com as teorias jurídicas, a transformação deste preconceito, que é um sentimento, para uma violência a direitos humanos, que é, portanto, a própria discriminação, o impedimento do exercício de direitos. Que impedimento é esse? É isso que eu tenho perseguido. Nos relatos que eu tenho colhido em Belém, nas ruas de Belém, todas elas, apesar de terem histórias completamente diferentes, todas têm uma singularidade. A discriminação que sofreram dentro de casa quando a família descobriu a sua orientação sexual. Com 8, 9 anos, no máximo 12. Né? Por que eu estou falando ainda de orientação sexual? Porque naquele momento elas ainda não tinham a noção de que queriam ser travesti. Só sabiam que tinham desejo por outros meninos. E o que acontece? Claro, as mulheres trans que eu tenho entrevistado são mulheres que moram nos bairros periféricos e de classe social mais baixa, com pouca escolaridade. Né? O que elas me relatam? Violências psicológicas e físicas dentro de casa e expulsão do lar, colocação na rua. Né? Qual é a oportunidade que surge? O trabalho na prostituição e o acolhimento por outras travestis mais velhas que já passaram por essa situação. São vítimas? Nenhuma delas. Nenhuma delas se disse vítima. Na verdade, elas, todas, nos seus relatos, demonstram muito fortemente a capacidade de resistência. De resistir a um sistema discriminante e de se constituir de acordo com o que quer ser, buscando outras oportunidades de vida. O que não me impede de enxergar discriminações, violências, crimes e tudo mais. Então, a minha proposta de trazer essa análise a partir dessas vozes é justamente mostrar que a gente ainda não conhece tudo. É preciso dar voz a estas pessoas invisibilizadas. Não existe, pelo menos no Brasil, nenhum estudo sobre o tráfico de mulheres trans para exploração sexual. Vou além, não existe nenhum estudo sobre o tráfico de homens. É tudo homens em situação análoga de escravo. Não existe. Não existe nenhum estudo sobre o tráfico de crianças, agora que começam a ser feitos. Então vejam como nós ainda temos uma grande lacuna. Então pensar a questão da identidade de gênero que pode levar ao tráfico também traz para a gente uma outra necessária reflexão. Há sim um movimento migratório para trabalhar na prostituição. Este não é o problema. Onde é que está o problema? No tráfico, no aliciamento, na exploração, na colocação em condição análoga de escravo. Andresa, tu identificastes tráfico? Identifiquei. Tu identificastes travestis ou mulheres trans que migraram autonomamente para o trabalho na prostituição? Identifiquei a maioria, aliás, nesses casos. Né?
Onde é que está o problema? É que às vezes embaralha, porque elas estão muito acostumadas a lidar com o sistema policial, porque foram muito perseguidas. Então elas nem sempre me contam tudo. Aliás, a maioria das vezes elas não me contam tudo, né? É preciso fazer muitas incursões, muita aproximação para ouvir um pouco mais. Só para vocês terem uma ideia, na última entrevista que eu fiz, e a tecnologia é fantástica, fiz pelo Skype, uma entrevista. A pessoa que eu estava entrevistando me disse, olha, quando eu vim para a Europa, a pessoa que me trouxe, a que me ajudou, né, nesse eu senti que ela ia dizer a traficante. Porque elas sabem, elas conhecem a lei, elas conhecem o sistema, elas manipulam isso como uma forma de resistir e de conseguir viver. Então, nesse momento, a minha cabeça ela dá um giro, né? Até que momento será que eu tenho um problema, uma hipótese, vou chegar a uma conclusão, então estou fazendo tudo errado, vou ter que ir por outro caminho, né? Porque o pesquisador ele se depara com essa situação, né? Apesar de ser ativista, eu estou fazendo um trabalho acadêmico e eu tenho regras metodológicas e éticas e tudo, né? Bom, então o que é importante neste caso, e que eu tenho tentado fazer até agora, é clarificar muitos conceitos, né? A diferença, porque também não se quer sair perseguindo as pessoas que estão trabalhando na prostituição. Eu sigo a corrente dos direitos humanos e laboral, de que é preciso reconhecer essa categoria de trabalho. No Brasil, a prostituição não é crime, elas recolhem a previdência social e podem se aposentar como tal, na condição de trabalhadoras autônomas, né? A questão é, como é que a gente tem essa dimensão na lei, mas na realidade miúda de dentro de casa, a gente não consegue respeitar a diferença de identidade de gênero e provoca então essa situação, né? Bom, daí a minha atual situação é de pensar que é preciso investigar mais, né? Investigar não só academicamente, mas principalmente, e onde eu tenho encontrado apoio, atenção e solidariedade, principalmente articularmos o movimento social, a sociedade civil, porque ali estão as verdadeiras e mais ricas informações, né, para conseguir lidar com isso. É preciso também que os agentes estatais, não só do Brasil, mas na Europa, estejam atentos para que as mulheres trans que estão trabalhando na prostituição podem estar numa condição de liberdade como trabalhadoras autônomas, mas também podem estar na condição de traficadas. E a condição de traficada é sempre muito diferente da condição das mulheres. Elas nunca ficam presas. Por isso não se sentem vítimas de tráfico. Elas têm completa liberdade. Vão ao shopping, vão à igreja, passeiam, pegam um voo da Ria, né, vão para outro estado, né? Onde é que está o controle? Na dívida, no passaporte e nas ameaças, que também são operadas em relação à família ou às pessoas mais próximas, aos entes mais queridos, porque se formam novas relações sociais. Então a minha intenção aqui, na verdade, é tão somente despertar para o fato de que nem só mulheres biológicas são vítimas de exploração sexual. E isso a gente precisa então entender. Tá? Muito obrigada pela atenção.